é que o nosso corpo, o corpo humano, ele tem uma capacidade de restauração e reparo celular que varia muito de acordo com a nossa idade, com o tempo de vida que a gente tem. E não diferentemente das questões da capacidade que o nosso corpo tem de produção hormonal. Então, essa situação, a capacidade que o nosso corpo tem, de acordo com as idades, de restauração e reparo, ela casa exatamente com a capacidade que o nosso corpo tem de produzir os nossos hormônios. Agora eu estou falando de todos os nossos hormônios. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, comparando como se fosse uma conta bancária, vocês têm que imaginar que até os 20 anos de idade, o nosso corpo ele deposita nessa conta mais do que aquilo que ele saca. Entre os 20 e os 30 anos de idade, é o maior equilíbrio que a gente tem, que o nosso corpo apresenta. Então, tanto de produção hormonal, como capacidade de restauração e reparo celular. Então, na mesma proporção entre os 20 e os 30 anos de idade, na mesma proporção que o nosso corpo deposita, ele também saca. O grande problema é que a partir dos 30 anos de idade, nós vamos lentamente sacando dessa conta muito mais do que aquilo que a gente consegue depositar. E isso é uma coisa progressiva. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês, fazendo essa analogia, fazendo essa comparação? É muito simples, porque aqui, mais uma vez, nós temos um conceito que ele choca frontalmente com aquilo que eu vou chamar a partir de agora de medicina cartesiana, porque medicina tradicional é uma outra coisa. Então, dentro dos princípios da medicina cartesiana, o que é que eles dizem? Olha, nós envelhecemos e os nossos hormônios caem. Mas a coisa é justamente o oposto disso. Os nossos hormônios caem e por isso é que a gente começa a envelhecer. Mas quando eu falo para vocês essa palavra envelhecimento, eu não quero que vocês entendam essa questão apenas como uma questão cronológica da coisa. Envelhecimento a que eu me refiro é aquela época da nossa vida onde a gente começa a desenvolver as doenças características do processo de envelhecimento. E aí, que doenças são essas, Ronald? Muito simples, todas essas que vieram na sua cabeça agora. Depressão, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer, Parkinson, Alzheimer, demência, enfim. Todas essas doenças que, na ótica da medicina cartesiana, é quase que inevitável que a gente venha a desenvolver ao longo da nossa vida. E aí, o que a gente tem que pensar? Como é que a natureza nos trata aqui nesse plano? A nossa natureza nos trata exatamente como animais, como de fato nós somos animais. Então ela pensa o seguinte, olha, se até os 30 anos de idade você cumpriu com o seu papel na natureza, muito bem, parabéns. Você veio aqui para isso mesmo. Sabe por quê? Porque a partir de agora eu vou começar a derrubar todos os seus hormônios, porque eu quero que você comece a morrer, para poder dar espaço a uma turma mais jovem que está chegando aí. E aí, a gente pensando nesse sentido, a gente tem que pensar que nós temos... Quando a gente fala nessa questão de hormônios, nós pensamos de imediato, a tendência que a gente tem é essa, de pensar nos nossos hormônios sexuais. Mas quando eu falo dos nossos hormônios, eu não me refiro apenas aos nossos hormônios sexuais, eu falo de todos os nossos hormônios. Até porque nós temos hormônios cerebrais, tiroidianos, gástricos, pancreáticos, intestinais. E o que a gente busca na realidade é um equilíbrio entre todos esses hormônios. Então, como animais racionais que nós somos, nós queremos viver muito. Mas para nós, não nos basta viver muito. Nós queremos viver muito, mas nós queremos viver bem. E para que a gente viva muito e para que a gente viva bem, nós precisamos ir repondo tudo aquilo que a natureza vai lentamente nos roubando a partir dos 30 anos de idade. E é dessa forma que a gente tem que pensar. Vamos voltar lá então para os nossos slides, que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, ó, para que vocês avaliem, é uma tabela que avalia a queda da testosterona, como é que ela acontece, e principalmente a partir de que idade ela começa a declinar. Então, vocês podem observar aqui que a partir aqui, ó, dos 30, 35 anos de idade, não apenas a testosterona total, mas principalmente essa em vermelhinho aqui, ó, que é a testosterona livre, ela começa a cair vertiginosamente, de forma que o nível de testosterona que nós apresentamos aqui entre os 65 e os 85 anos de idade
está muito distante daqueles níveis que nós apresentamos ali, quando nós tínhamos justamente entre 25 e 30 anos de idade, que seriam os níveis ideais, os padrões de excelência, onde, na realidade, para que a gente consiga manter uma boa qualidade de vida, e nas próximas aulas, na terceira aula, eu vou falar muito a respeito de testosterona. Hoje nós vamos falar a respeito de conceitos e vamos aprofundar um pouquinho mais do cortisol, mas o padrão ideal que a gente deveria seguir para manter uma vida saudável e equilibrada é justamente esse padrão pontilhado que eu mostro para vocês aí em cima. E aqui um outro gráfico também mostrando aqui como é que se comporta a testosterona total nas mulheres. Isso não acontece apenas nos homens, e nas mulheres ela começa a cair mais cedo ainda, principalmente a partir ali dos 25 anos de idade. Ah, Ronald, mas testosterona é importante também para as mulheres? Sem a menor sombra de dúvida que sim. A testosterona está muito, mas muito longe de ser apenas um hormônio de cunho sexual. Um hormônio que vai nos dar libido, um hormônio que vai melhorar a nossa vida sexual, está longe disso. Ela é um dos principais hormônios anti-inflamatórios que nós temos aqui. Um outro hormônio importante que vocês podem observar como é que se comporta a queda dele também, principalmente a partir dos 30 anos de idade, é o sulfato de ideia. Um outro hormônio produzido também nas nossas glândulas adrenais. A mesma glândula que produz o cortisol. Então, esse sulfato de ideia, ele é um hormônio fantástico, ele é um hormônio espetacular para ambos os sexos. Mas eu diria que ele é mais fantástico ainda para as mulheres. Porque o sulfato de ideia, principalmente para as mulheres, é uma grande fonte de produção de testosterona. Então, o sulfato de ideia é produzido nas nossas glândulas adrenais, e como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, na cadeia da esteroidogênese, ele vai direcionar ali para a produção, principalmente da testosterona. Mas ele vai muito além disso. O sulfato de ideia é um dos maiores e mais potentes, se não o maior e mais potente, neuroesteroide que nós conhecemos. Esse hormônio, quem vai melhorar muito a questão da do nosso raciocínio, cognição, memória, e vai proteger também o nosso sistema nervoso central, principalmente contra doenças degenerativas. Mas para a mulher ele tem um fator muito mais importante ainda. É ele quem vai estimular na produção ali nas células dos ovários, quem vai fazer com que você aumente também o seu hormônio antimileriano e que você consiga produzir óvulos de qualidade. Ele é um dos principais hormônios relacionados à fertilidade na mulher. E olha a queda que esse hormônio apresenta, principalmente ali, ó, de forma que uma mulher, por volta aqui dos 40, 45 anos de idade, tem uma quantidade de sulfato de ideia muito, mas muito abaixo daquelas mulheres aqui entre os 20, 25, 30 anos de idade. Um outro hormônio muito importante que a gente tem que falar para vocês também, que não apenas nos homens, mas nas mulheres, é o IGF-1. É a forma ativa do nosso GH. Então, nós liberamos o GH, que é o hormônio do crescimento na madrugada. Esse GH vai ser metabolizado no nosso fígado e vai ser transformado em IGF-1. E esse IGF-1, quando a gente fala em GH, vocês podem pensar assim, poxa, mas eu não vou crescer mais, para que eu quero o hormônio do crescimento, principalmente a forma ativa do hormônio do crescimento? O grupo ao qual eu faço parte, ao qual eu participo, nós acreditamos piamente que esse hormônio, o hormônio do crescimento, ele deveria se chamar muito mais hormônio de reparação, porque é esse hormônio quem participa de todos os processos de restauração e reparo celular, do nosso dano celular, de forma que ele também é um excelente lipolítico, ele é um hormônio que ajuda a queimar gordura, ele é um excelente hormônio anabolizante, e ele é liberado principalmente, unicamente durante o nosso sono, na madrugada. Quando você tem um sono profundo, libera o GH, esse GH vai ser metabolizado no nosso fígado para ser transformado em IGF-1, e esse IGF-1 vai exercer todas essas funções que eu falei para vocês aí. Mas existe um outro hormônio também muito importante, talvez um dos grandes mestres de toda essa hierarquia que a gente conhece, ele ocupa lá o topo, que é a melatonina. E essa melatonina, ela é mais séria ainda a situação com ela, né? Porque vocês vejam que ela começa a cair aqui, ó, já na nossa época de adolescência. Então, essa melatonina, ela não vai esperar você chegar com 30 anos de idade para poder diminuir a sua produção.
Essa melatonina, ela é muito alta ali a partir do período da meia infância até a adolescência, e quando chega por volta dos 13, 14, 15 anos, ela entra numa curva, ó, descendente, vai lá para baixo. E a melatonina, ela é um hormônio tão fantástico que ela regula o nosso ciclo circadiano. É ela quem vai mostrar para o teu corpo que horas é o período da noite que você precisa dormir. É ela quem vai estimular uma série de outros hormônios, inclusive o GH, que é o hormônio do crescimento, estimula também o horário do pico da testosterona no final da madrugada, e ela também vai começar a bloquear alguns outros hormônios, dentre os quais o principal é o cortisol, para fazer com que você entre num sono profundo, relaxante. Mas a melatonina também está muito longe de ser apenas um hormônio que vai regular, que vai melhorar a qualidade do seu sono. A melatonina é o mais potente hormônio antioxidante que nós conhecemos. E de tal forma que esse poder antioxidante da melatonina é tão fantástico que ela é a única substância que consegue inativar uma espécie reativa de oxigênio, um radical livre, sem se tornar um outro radical livre. A potência dela, se a gente pudesse comparar com a da vitamina C, com a da vitamina E, por exemplo, que são dois excelentes antioxidantes, que é que enquanto cada vitamina dessa consegue bloquear ou inativar um radical livre, detalhe, se tornando um outro radical livre, a melatonina é capaz de eliminar 10, de imobilizar 10 radicais livres. Para você ver o tamanho da importância, a tamanha capacidade que essa melatonina tem em agir como uma substância antioxidante. E nós vamos falar bastante aqui desse efeito antioxidante para vocês. E da mesma forma, olha que coisa curiosa, né? Lembra que eu falei para vocês que a partir do momento que os nossos hormônios começam a cair, nós começamos a desenvolver as doenças características do processo de envelhecimento, seguindo um caminho contrário à glicemia de jejum, a nossa glicose. Ao contrário, ao invés de ela começar a cair aos 30 anos de idade, ela começa a aumentar vertiginosamente ali a partir de 20, 30, 35, 40 anos de idade. De forma que naquele período de senescência, os níveis de glicose que a gente apresenta, estatisticamente, normalmente na população, são muito maiores e muito mais elevados do que aqueles que a gente apresenta naquela época da nossa vida, onde a gente apresenta a nossa melhor qualidade de vida, que é justamente ali entre os 20 e os 30 anos de idade. Um outro exemplo aqui, a hemoglobina glicada, que anda ali de mãos dadas junto com a glicemia, mas essa hemoglobina glicada, ela avalia como andou a sua glicose numa média de hoje a 90 dias para trás. Então é como se fosse um caramelozinho, toda vez que você faz um pico de glicose elevado, uma hiperglicemia, ela carameliza, isso é um processo que nós conhecemos como glicação, e ela é depositada dentro dessa hemoglobina. E à medida do ponto que você dosa essa hemoglobina, que tem uma meia-vida aí de 90 dias dentro do seu corpo, você consegue, através da medida desse caramelo que tem ali dentro, você consegue fazer uma média de como se comportou a sua glicemia nesses últimos 90 dias.